nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre técnicas de venda. Vamos lá? O que é a técnica de venda? Técnica de venda é o processo pessoal ou impessoal de persuadir um possível cliente a adquirir um produto ou serviço procurando atender às suas necessidades e desejos. As necessidades de quem? Do cliente. E os desejos do cliente. Então, a técnica de venda nada mais é do que o processo de satisfazer, ou pelo menos tentar satisfazer, as necessidades daquele cliente que entra em contato com o vendedor. Só vendemos ideias e o cliente compra a satisfação que o produto lhe dá. Note que o foco aqui é diferente em relação ao cliente e ao vendedor. Enquanto que o cliente compra a satisfação, o produto que ele vai comprar é a satisfação. O vendedor já vende o produto ideia. É levemente diferente, mas é assim que funciona para que você possa fazer uma venda bem-sucedida. O que é persuasão? É a forma de sensibilizar a razão, a emoção e o instinto do cliente, a fim de vermos onde, como e quando e em que medida ele reage aos estímulos. Então, novamente, a persuasão é a forma de sensibilizar a razão, a emoção e o instinto, a fim de vermos onde, quando e como ele reage aos estímulos. Quais estímulos? Aos estímulos emocionais, aos estímulos da razão, aos estímulos da vontade, do desejo. Mas persuadir, então, é chamar a atenção positiva do cliente para aquele meu produto. Despertar o interesse dele em relação àquilo que eu vendo. Lembre-se que o produto, muitas vezes, não é um produto físico. O seu produto pode ser, inclusive, você mesmo. Caso você seja um advogado, um profissional liberal que vende seus próprios serviços. Meu produto também pode ser um serviço especificamente, não necessariamente um produto físico. Criar desejo de posse no cliente, para que aquele produto seja algo que ele deseja muito. Aí, por final, a ação de fechamento de venda. Sabemos que muitas vendas não são fechadas por barreiras criadas pelos próprios clientes, mas que a maioria pode ser superada, com boa atuação do profissional de vendas. Alguns medos que o cliente pode ter em fechar a compra podem ser resolvidos. Vamos agora entender como são alguns bloqueios e como eles funcionam na mente das pessoas. O primeiro deles é o bloqueio emocional. É o medo que a qualquer momento se aproxima a necessidade de tomada de decisão. Então, no caso do bloqueio emocional, é aquela pessoa que tem dificuldade em decidir, que tem uma personalidade mais inconstante e que não tem a facilidade de tomar atitude, de ser ousada, aquela personalidade da pessoa mais tímida. Esse é o bloqueio emocional. Quando ela começa a pensar que em algum momento ela vai ter que se decidir em relação àquilo, se ela gasta ou se ela não gasta dinheiro, qual o produto que ela escolhe entre as tantas opções que ela tem. Quando ela começa a pensar que esse momento de decisão está chegando, ela começa a se bloquear e ela não consegue decidir. Esse é o bloqueio emocional. Sabe-se que a maioria das pessoas resiste à mudança e às coisas novas, quando não acreditam nelas. Precisamos criar condições para que os clientes potenciais sintam confiança, recorrendo ao motivo emocional que domina o interesse na compra, para persuadi-los e focar na solução da necessidade inicial. Então, se por um acaso você se encontra com esse cliente que tem a dificuldade de tomar a decisão, qual que é a melhor forma de você agir com esse cliente? Você vai dizer para ele, você vai lembrá-lo de o que foi que levou ele a procurar aquela compra, o que foi que levou ele a procurar aquele produto, aquela sua necessidade inicial e tudo aquilo que a princípio ele pensava antes de entrar em contato com o produto e com você, vendedor do produto. E tentar lembrá-lo dessa sua necessidade vai, talvez, da melhor forma,
ajudar a persuadi-lo na tomada do processo de tomada de decisão. Por quê? Ele lembrando de o que foi que levou ele a fazer aquela compra, ele vai provavelmente lembrar de uma forma mais intensa da sua necessidade. E talvez a sua necessidade seja maior do que o seu medo em tomar decisão. Então, a melhor forma é lembrá-lo do que foi que levou você a procurar o produto. O que foi que levou você a estar aqui comigo e procurar esse serviço? Dentre tantas as opções, normalmente as pessoas fazem, essas pessoas que existem, que têm esse bloqueio emocional, elas fazem pesquisa de preço, pesquisa de produto, e se essa pessoa está fazendo essa pesquisa, provavelmente você não é, a não ser que por muita sorte você seja, mas normalmente você não vai ser a primeira pessoa que ela procurou para resolver aquele problema. Então, você pode perguntar para ela, o que levou você a chegar até mim? Aquele motivo que levou ela a chegar até você, seja uma indicação, seja a qualidade, seja uma propaganda, seja um preço, pode ser exatamente o ponto que vai te levar a convencê-la de comprar aquele produto ou aquele serviço de você. Então, lembre ela de qual foi o momento em que ela decidiu e que a necessidade surgiu na cabeça dela. Aquele momento é o momento que vai trazer para ela a decisão. Aí depois temos o bloqueio cultural. Pela tendência que a maioria das pessoas tem de acomodação e por isso procuram motivos para manter a condição atual para não mudar. As pessoas têm resistências a mudanças. O que significa isso? As pessoas têm resistência à mudança. Todas as vezes, principalmente quando você lida com pessoas que não têm um nível intelectual e um nível cultural muito alto, quando surge algo novo, principalmente nas áreas de tecnologia, e eu não me refiro a tecnologia a um computador, ou a internet, ou um celular, tudo aquilo que é novo e facilita a vida do ser humano é considerado tecnologia. Um belo dia, usar um machado para cortar uma árvore foi considerado tecnologia. Então, muitas vezes as mudanças tecnológicas causam nas pessoas um bloqueio, porque elas não estão acostumadas na sua cultura, no seu ambiente, no seu processo diário a lidar com aquilo, e elas travam. Então, talvez a melhor forma de você lidar com o bloqueio cultural é mostrar para as pessoas que aquilo que elas usam hoje, o ambiente em que elas se encontram hoje, um dia já foi considerado inovação, um dia já foi considerado como algo completamente diferente e que hoje ela se encontra num processo de utilização normal. Então, que talvez aquele medo que ela tem, você vai conseguir superar simplesmente mostrando o fato, olha, isso que você usa hoje, esse carro que você dirige, esse lugar que você mora, essa forma com que você lida com a sua vida, um dia já foi considerado completamente diferente. Ir para a cidade, morar nos grandes centros comerciais, era algo completamente inovador há 300 anos atrás. Tudo aquilo que você utiliza, que você mora, que você tem hoje, um dia já foi considerado inovador. E tudo aquilo que facilita a vida do ser humano é tecnologia. Então, se a pessoa te diz, eu não sou muito fácil de lidar com tecnologia, eu não sou muito adepto das tecnologias. Lembre ela que tecnologia é tudo aquilo que facilita a vida do ser humano e que foi inventado pela mão dos homens. Então, tudo um dia já foi uma tecnologia inovadora. Um outro bloqueio que também existe é o bloqueio perceptivo, que é a sensação errada que eu tenho sobre aquele produto ou serviço. É uma descrença temporária em uma ideia nova. Vai além da dificuldade em relação à mudança, que é aquele bloqueio cultural. Pois nesse caso, o bloqueio é pela dificuldade em vencer os paradigmas existentes na mente da pessoa, acostumada à forma como que as coisas funcionaram até então. Então, esse daqui é aquele bloqueio que a pessoa tem a dificuldade de enxergar a verdade que existe na aplicação ou na utilização daquele produto. A diferença para esse bloqueio aqui é que ela tem a percepção errada. Ele tem a ideia errada sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. E tudo aquilo que ela tem de ideia errada precisa ser desconstruído para que você possa fazer de maneira adequada a venda daquele produto. Ao amigo que é gestor ou profissional relacionado às vendas,
cabe analisar o seguinte: detalhadamente os bloqueios emocional, cultural e perceptivo na sua atividade e preparar-se, assim como preparar a sua equipe, para as ações persuasivas que auxiliarão o cliente em potencial na superação dessas barreiras que os afastam dos benefícios que poderiam ser proporcionados imediatamente pelo que você está oferecendo. O vendedor, então, ele deve ser autêntico, ser realista, ser positivo, passar confiança e credibilidade. Você não consegue vender com qualidade um produto que você não confia e que você não conhece, e se identificar com o cliente. Talvez uma das melhores formas de você vender, que inclusive é uma forma com que eu pessoalmente acho extremamente eficiente, é dizer para o cliente, dizer para a pessoa como você utiliza aquele produto, como você encontrou aquele produto, o que ele fez em relação à sua vida com a utilização dele, quais inovações ele trouxe. Então, para isso é essencial, é necessário que você use o produto, que você conheça o produto e que não faça uma propaganda mentirosa, porque se você conhece bem o produto, você consegue vender ele adequadamente. É preciso acreditarmos na empresa que trabalhamos, vestir a camisa da empresa também, estar preparado para efetuar a venda e estar treinado para a função que desempenha. Muitas pessoas já nascem com a capacidade e com a facilidade de vendas. É aquele famoso vendedor nato. Ele não precisa de muito treinamento. Contudo, tudo que você treina, tudo que você se empenha e se esmera, você vai superar ainda mais aquilo que você já tem. A pessoa que nasce com um talento, ela consegue chegar num nível de excelência muito maior do que aquela que não nasce com o talento. Mas aquela que não nasce com o talento, se ela estuda e aquela que nasce com o talento não estuda, aquela pessoa que estudou consegue superar aquela que não estudou. Porque se empenhar e se esmerar e estudar um conteúdo, a forma de aplicação, a forma de comunicação, vai sempre conseguir superar e trazer você de um processo de ótimo ou de bom vendedor para um processo de excelência. E tudo aquilo que é feito com excelência possui um amplo espaço de atuação, não somente profissional, mas tudo aquilo que você faz com excelência é recompensado. Princípios da técnica de venda. Os fundamentos das modernas técnicas de venda são classificados em 5 estágios de ação. Eles começaram lá nos anos 50 e eles incluem a atenção. É preciso conseguir a atenção dos seus clientes em potencial através de alguma propaganda ou método de prospecção. O que é o método de prospecção? É o método como você se encontra, como você chama o cliente para ver, para conhecer aquele seu produto. Então, o meu método de prospecção pode ser uma panfletagem, pode ser uma propaganda televisiva, pode ser uma propaganda automotiva, que é aquela onde eu tenho um carro de som que fez o chamariz daquele meu produto, daquele meu serviço. O meu método de prospecção, ele pode ser também um telefonema, uma mensagem via celular. Eu tenho várias formas de ter um método de prospecção que pode ser mais ou menos, dependendo do meu público-alvo, chamativo e eficiente. Tudo aquilo que eu tenho para chamar a atenção da pessoa para o meu produto é o meu método de prospecção. Então, em primeiro lugar, o primeiro princípio que nós temos para uma venda eficaz é a atenção, ter a atenção do meu cliente. Qual que é o segundo método, então? É o interesse. Eu preciso, segundo método não, segundo princípio, eu preciso ter e garantir com constância o interesse daquele cliente pelo meu produto ou pelo meu serviço. Construir o interesse dele usando apelo emocional, por exemplo. Dependendo de como você vai ser visto usando aquele produto ou aquele serviço, é um grande apelo emocional para alguns tipos de pessoas. Nós temos que levar em consideração que existem muitas personalidades de clientes.
Muitas pessoas não são levadas pelo apelo emocional. Muitas delas são levadas pelo apelo racional, mas algumas são levadas pelo apelo emocional. Por isso é importante você conhecer o seu cliente e você entender qual desses apelos, qual dessas formas de aproximação vai fazer mais diferença para ele. Então, se você percebe que o apelo emocional não faz muita diferença, mas que o apelo racional faz, você precisa utilizar o apelo racional. Por exemplo, a qualidade do produto, eu posso colocar também em foco a economia que aquele produto vai trazer para ele, eu posso colocar em foco a quantidade de vezes que ele vai gastar menos dinheiro se ele tiver um produto de qualidade ou se ele tiver um produto que vai precisar de mais manutenção. Esses são apelos racionais. Agora, um cliente que ele é levado pelo apelo emocional, ele vai levar em consideração, por exemplo, como as pessoas veem ele se ele estiver usando aquele produto. Isso vale muitas vezes para grandes marcas, para pessoas que elas levam em consideração o status que a marca traz para elas. Então você pode dizer para elas assim: você já pensou como seu chefe, seu namorado, ou a sua esposa, ou seu filho, ou seu pai, que eles pensariam, seus amigos pensariam de você com você usando este produto, com você usando esse serviço, com você comprando essa coisa que eu estou te oferecendo? Dependendo da pessoa, esse tipo de apelo funciona. Mas você precisa antes conhecer qual tipo de apelo funcionará com aquele seu cliente. Nem todas as pessoas funcionam com apelo emocional. E a grande maioria delas funciona também com apelo racional. Depois é o desejo. Eu preciso construir o desejo pelo produto, mostrando aos clientes as suas vantagens e oferecendo a eles uma amostra ou teste antes da compra ser realizada. Não tem nada mais interessante que cause um desejo maior nas pessoas do que utilizar e se satisfazer com o produto. Não funciona para um produto que é amplamente conhecido e a pessoa já possui. Mas aí funciona se você estiver tentando vender uma nova versão daquele produto. Por exemplo, funciona nas áreas de celulares, de computadores ou de carros. A pessoa já possui aquele carro, aquele modelo talvez, ou aquela marca, mas ela não possui daquela versão, daquele ano, daquele componente, aquela linha. E aí você vai dizer: não, mas essa daqui tem um produto assim, assim. Olha como ele funciona. Se você põe a pessoa para experimentar aquilo que você está oferecendo, a chance dela se apaixonar pelo produto é muito grande. Então, criar o desejo também é criar a experimentação que aquela pessoa tem em relação àquele produto. A experimentação é extremamente eficaz para a criação do desejo. Eu também tenho que ter o convencimento. O que é o convencimento? É onde eu aumento o desejo pelo produto através das estatísticas que comprovem o valor que aquele produto tem. Compare-os aos possíveis concorrentes e, se possível, também os depoimentos de clientes satisfatórios. Talvez você já tenha utilizado ou conhecido ou visto alguma propaganda, por exemplo, de um produto onde o principal foco daquela empresa ou daquele produto são vídeos de depoimentos. Muitas empresas novas no mercado, por exemplo, mas que nasceram daquele relacionamento pessoal do vendedor porta a porta, quando o produto ainda era pequeno e ele foi crescendo, elas nascem com um grande desejo de expor o seu depoimento, porque elas não têm talvez dinheiro ou talvez a possibilidade, elas optaram por essa espécie de propaganda, mas para fazer, muitas delas não têm dinheiro para fazer uma propaganda televisiva, uma propaganda de rádio, então elas optam para que a sua maior propaganda seja o depoimento dos clientes. Então você tem lá um primeiro produto, a imagem do produto, ou caso você tenha com ele fisicamente, você tem o produto, você vai apresentar a descrição das suas vantagens, as suas características, o preço, etc. E normalmente essas empresas que optam pelo depoimento como propaganda, você tem uma grande lista de propaganda, grande lista de depoimentos. Aí você vai ter ali 50 depoimentos das pessoas que utilizaram o produto e ficaram satisfeitas com ele, porque esse é o foco da propaganda nesse tipo de produto, nesse tipo de abordagem. Depois eu tenho a ação, que é encorajar o futuro cliente a comprar o produto. E este é o momento do fechamento. Direcione o cliente para fazer o pedido. Se ele se opuser, tente fazer com que ele mude de opinião. Nesse momento é onde você vai tratar com aquele cliente que tem dificuldade de decisão pelo bloqueio emocional. Se ele trava na hora de tomar a decisão, na hora de
simplesmente fechar o negócio, ele vai até esse momento, você pode talvez sugerir, mas de alguma forma sutil, não dê uma ordem para as pessoas. Muitas pessoas vão se fechar mais e vão criar um bloqueio ainda maior com isso. Mas você direciona a ação daquele cliente para que ele feche a venda. Como que eu direciono? Com uma frase, com uma palavra, com um gesto, pegando, por exemplo, a máquina de cartão e apresentando para a pessoa. Ou eu posso, com uma palavra, dizer assim, e em 2 vezes à vista, como vai ser a forma de pagamento? Assim você direciona a atitude daquele cliente para ele fechar a venda, que muitas vezes ele está travado. Muitas pessoas, no momento que você disser assim, o pagamento vai ser à vista, vai ser parcelado, vai ser no cartão, vai ser... A pessoa vai dizer assim, calma, não é assim, deixa eu pensar mais. Essa pessoa é aquela que tem o bloqueio emocional. Talvez você consiga convencê-la usando aquelas técnicas que nós já falamos, por exemplo, para o conhecimento através do apelo racional, através do apelo emocional, mas é nesse momento que você precisa conhecer, principalmente entender e se identificar com o cliente para saber quais abordagens vão ser mais eficientes para que você entre em contato com a atuação prática daquele cliente, para fazer com que a ação dele de venda seja realmente efetuada. E não se esqueça de que você não pode ser agressivo ou impositivo, porque isso pode travar ainda mais a atitude de uma pessoa que já tem um bloqueio. Mas você pode tentar fazê-lo mudar de opinião com aquelas coisas que você vê que ele está inseguro. A melhor venda é aquela que satisfaz as 2 partes do negócio. Então, eu preciso entender que não é simplesmente a minha satisfação para alcançar uma meta, para alcançar um ponto, ou talvez uma meta pessoal, talvez uma meta empresarial, ou para simplesmente ganhar mais dinheiro. Este não é o principal ponto da venda. A melhor venda tem que satisfazer as 2 partes, o comprador e o vendedor. Então eu preciso realmente satisfazer o comprador para que aquela venda seja efetuada de maneira eficaz, coerente e recorrente. Não se esqueça das nossas próximas aulas, nós temos outros vídeos aqui. E fiquem com Deus, venham até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!